da Marinês, e minha também, só que eu não lembro muito bem dela. Já teve aqui, já participou aqui da nossa rede aqui de proteção à criança e adolescente. Hoje ela tem um trabalho em São Paulo, ela vai explicar melhor, mas ela já foi aqui de Santo André, já fez alguns trabalhos aqui em Santo André, na rede de proteção. E ela vai falar pra gente um pouco sobre essas crianças institucionalizadas aqui. Com você, Melissa, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro eu queria falar que para mim é uma honra estar com vocês, porque hoje eu vejo o outro lado, o lado das pessoas que a gente espera ver sempre nas nossas casas. É até emocionante para mim falar, tá? Porque é um tema que para mim que estou trabalhando com eles diretamente, e é tão difícil ver pessoas lá dentro. É muito bom saber o quanto tem de pessoas, assim, ver realmente, porque só dados é muito complicado. A gente só vê número, justificativa e não vê realmente o que a gente quer. Por isso eu não pedi data show, não pedi nada, porque eu falei que eu não queria trabalhar com dados. A lei, acho que a gente até pode falar alguma coisa, mas eu queria falar mesmo da essência do ser humano, de quem são aquelas crianças e adolescentes que a gente tem dentro da casa de acolhimento. Só que assim, eu vou focar muito dentro da minha realidade, porque eu acho que, embora não seja tão diferente, mas eu acho que cada casa de acolhimento aí é uma realidade, a gente tem um perfil, embora a gente sabe que é crescente aí um número de acolhidos pela debilidade, que a gente sabe que estão ficando um pouco padronizados isso. A minha formação eu sou assistente social. Iniciei na casa de acolhimento como assistente social e agora eu assumi a direção dessa casa de acolhimento. São 2 unidades. Em Santo André, eu fiz estágio no CREAS, quase 2 anos, na proteção da criança e do adolescente. Eu atendia famílias que tinham crianças e adolescentes em situação de risco. E muitas dessas famílias a gente teve que solicitar o acolhimento dessas crianças. Então a gente tinha um contato, eu não tinha um contato direto dentro das casas de acolhimento, mas a gente tinha pelo menos contato com as famílias, que ou tinham crianças acolhidas ou que já tinham perdido os vínculos com essas famílias. A casa atualmente que eu tenho a direção são 2 unidades. Cada unidade eu tenho capacidade para 16 crianças e adolescentes, de 4 meses a 17 anos e 11 meses. Eu não posso aceitar recém-nascidos por enquanto, porque eu não tenho estrutura para atender os recém-nascidos. Atualmente eu estou com 30 crianças, tenho 2 vagas ainda, e adolescentes. Desses 30, são 16 adolescentes e 14 crianças. A nossa rotina, eu vou começar falando da rotina da casa de acolhimento, como é que é dentro. Depois eu vou passar para o perfil das crianças, vou contar um pouco. Em seguida eu vou passar para vocês circularem aí, que até a hora que você sugeriu o tema é bem isso. O nosso diário é um diário que a gente tem com as crianças e os adolescentes dentro da casa. E que é justamente para a gente trabalhar a identidade e a história deles. Porque quando eu sugeri para a gente começar a fazer esse diário com eles, eu falei, gente, ninguém nasce do repolho, vamos parar com essa história. Independente da história dele ter sido trágica, não ter sido, ter tido um outro destino, ele tem que saber de onde ele veio, ele tem que contar a história dele. Então a gente começou. Então eu vou até passar depois para vocês darem uma circulada. Tem alguns lugares que está escrito não mexa, que eu colei para você, porque assim, a gente não pode vincular a imagem deles. Então eu tampei, que são algumas fotos que eles quiseram por eles colocar, eu tampei, eu peço que vocês, por favor, não levantem o papel. Vocês vão ler o que eles escreveram, é para vocês sentirem. Eu acho que é muito bom, vocês vão sentir realmente quem são eles. Eu trouxe apenas 4, porque eu também não esperava um grupo tão grande. Eu achava que era um pouco menor, eu tinha separado 4. E a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, a gente já vai respondendo, é um bate-papo mesmo, tá? Então assim, eu tenho, em cada casa, eu tenho 10 orientadores socioeducativos para ficar com essas crianças e adolescentes. O papel deles é orientar,
socioeducacional, de forma socioeducacional, essas crianças e esses adolescentes. O que às vezes não é muito o que acontece. Eu falo assim, que é muito complicado quando nosso instrumento de trabalho é o ser humano. Um ser humano frágil, delicado e com N situações que ele precisa de um atendimento muito mais especial. Que é o que eu também falo. Quando eu acabo fazendo um processo seletivo, eu coloco muito isso para eles. Que a gente trabalha na proteção especial. Então, no mínimo, eu tenho que ter um funcionário capacitado e especialmente humano. Porque você tem que ter muita paciência e tem que ter uma valoração muito grande por eles. E que às vezes não é isso que acontece, porque a pessoa vem irritada da casa dela, ela também tem problema na casa dela. Eu também tenho, como qualquer outro lugar, tem pessoas que estão trabalhando e tem problema com os filhos. Eu recentemente fui chamada no conselho tutelar por uma funcionária que ela saía 6 horas do serviço e o filho chegava às 5 de casa e ficava sozinho na casa dela, de 8 anos. Falei, mas por que você nunca me falou? Ela, e se você manda acolher meu filho? Falei, não, então vamos mudar o horário. É, mais ou menos assim. Então vamos mudar o horário, enfim. Hoje eu já consigo uma rotina mais casa. Porque antigamente, acho que você já até ouviu falar, para quem está trabalhando, para quem está participando desses grupos, da história dos orfanatos, como é que era tudo no coletivo, tudo aquela coisa que eu falo que ainda hoje, a gente não pode nem falar mais que é o orfanato, mas que é todo mundo acorda no mesmo horário, só falta passar com o bandejão. Eu consegui mudar um pouco essa rotina. Eu quero que cada um acorde no seu horário. Tem mãe que tem 10 filhos, vive muito bem dentro de uma casa. Por que ela não acorda todos os filhos no mesmo horário? Ela não manda todos os filhos sentarem na mesa para jantar, porque às vezes ela nem tem o espaço. E todos vivem muito bem. Então, dentro da casa de acolhimento hoje, a gente tenta passar isso mesmo, que é a casa deles, provisória, mas é a casa deles. Então, eles têm uma liberdade com regra, porque senão também o negócio fica difícil, mas a gente procura intercalar os horários de acordar, intercalar os horários, se quiserem jantar junto podem, mas eu tenho alguns adolescentes que chegam mais tarde, chegam mais cedo, mas aquele não precisa ficar com fome esperando o que chega mais tarde entrar na casa para jantar. Que às vezes era assim, acho que a maioria quando tinha essa questão aí do perfil do coletivo, era muito assim mesmo. Eles vão para a escola, o que eu acho muito engraçado é que pra gente que está dentro dessa rotina da dinâmica do acolhimento, pra gente é muito comum, mas a gente fala assim, eles saem para ir para a escola? Eu acho que saem. Ah, eu achei que alguém ia dar aula. Não, eles vão para a escola, eles vão... Agora que eu comecei um processo de deixar sair, porque assim, o adolescente mais velho que eu tenho tem 14 anos. E esse adolescente que tem 14 anos, ele está lá há 5 anos. Então, ele não tinha esse hábito do sair, vou dar uma volta no parque, vou no telecentro para brincar um pouco na internet, eles não tinham. Então agora que a gente está introduzindo. E o que eu falo que é muito interessante, que quando a gente começou a dar uma liberdade, uma responsabilidade, eles não sabem o que fazer. Quando eu falei assim, vocês têm 1 hora para sair hoje, 2 horas, 3 horas vocês retornam. Dava 20 minutos, eles batiam. Tia, eu tô lá, tá? Aí eles voltavam. Daqui a pouco eles iam, ficavam mais um pouco, voltavam. Tia, a gente tá lá na esquina ainda, tá? Tá bom, tá bom. Porque eles não sabem ainda lidar com isso. Porque quando a gente tem muitos juntos, e as pessoas, é assim, não é minha família. O funcionário tá assim, não é realmente, não dá pra gente confundir família, não vou adotá-lo. Não vou adotá-lo dentro da casa de acolhimento. Mas eles têm muito medo que aconteça alguma coisa e eles sejam responsabilizados. Só que a gente não dá conta. Porque eu falo pra eles, do seu filho você corre o risco. Ah, mas vai dar dinheiro pra ele de sexta-feira levar pra escola? Vou, e se comprar droga? Ué, tô correndo o risco de fazer isso com a minha filha então? Vou dar R$2 pra ela comprar um gelinho no dia do calor danado, ela vai então comprar o quê? Um pedaço de uma pedra, uma coisa? Eu falei, então é complicado. Então às vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, com as pessoas que trabalham direto com as crianças. Vou pegar meu papel, que eu fiz uma cola para saber o que eu vou... Bom, os funcionários, eles têm que ter, é obrigatório, para ser orientador socioeducativo, eles têm que ter o ensino médio, no mínimo.
A maioria tem, são pedagogos, estão fazendo faculdade de serviço social, enfermagem, mas o que a gente exige, que está até dentro de uma norma aí, é o ensino médio. Eu tenho